falando sobre colheita na nossa igreja. E hoje nós estaremos terminando essa parte de colheita espiritual. E hoje o meu assunto hoje é: não podemos estar calados. Eu queria que você prestasse atenção numa história que eu vou contar. Você não precisa de abrir a sua Bíblia, a não ser que queira, mas a história está nos capítulos 6 e 7 do livro de 2 Reis. Essa história é baseada numa história que nós encontramos no Velho Testamento, no livro de 2 Reis. Talvez você já ouviu essa história, mas se não, eu queria que você aprendesse alguns princípios comigo, e se você já ouviu, e relembrasse você. Vamos começar com os personagens da história. Eis aí o profeta Eliseu. O que nós sabemos do profeta Eliseu? Eliseu é chamado do profeta de milagres. Eliseu seguiu o ministério do profeta Elias. Elias foi um dos maiores profetas, se não o maior profeta que existiu no Velho Testamento. E Deus falou para Elias que ele seria arrebatado, ele não ia morrer. E antes dele ir para o céu, ele tinha um discípulo chamado Eliseu, e ele falou assim: olha, eu estou indo embora, mas se você me ver sendo levado para o céu, você pode pedir o que você quiser. E ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu Espírito. E ele recebeu porção dobrada do Espírito de Deus. Elias foi um grande profeta, mas Eliseu não foi por menos. Aliás, Eliseu, ele faz mais milagres. Aliás, se você contar os milagres que Elias fez, Eliseu faz em dobro. Deus usou de uma forma tremenda. Todos os milagres que Jesus fez, com exceção de expulsar demônios, Eliseu também foi usado por Deus para fazer. Multiplicação de alimentos, ressurreição de mortos. Deus usou esse profeta de uma forma tremenda. Então, Eliseu é o personagem principal dessa história. Eu quero apresentar para vocês dois reis. Primeiro, o rei Ben-Hadad. E o rei Ben-Hadad era o rei da Síria. A Síria é um país vizinho de Israel até hoje, com capital em Damasco, também chamado de Arã. E Ben-Hadad era um rei ímpio, era um rei que não agradava a Deus, era um rei que não servia a Deus, era um rei mau, um rei que oprimiu muito o povo de Israel. Do outro lado, nós temos o rei Jorão. O rei Jorão não é muito conhecido, mas os pais dele são conhecidos. O rei Jorão era filho de um rei chamado Acabe, de uma rainha chamada Jezabel. Acabe e Jezabel foram, se não os piores reis de Israel, um dos piores. Acabe e Jezabel levaram a idolatria de Baal a Israel, e por causa dos pecados de Acabe e Jezabel, Deus permitiu que muitas coisas ruins acontecessem com Israel. Não que Deus causou essas coisas, mas Deus tirava a proteção dele, do povo. Toda vez que um rei servia a Deus, toda vez que um rei guardava o caminho de Deus, Deus tinha uma promessa de proteger o rei e a nação. Mas quando eles se afastavam de Deus, Deus tirava a proteção. E quando Deus tira a proteção, coisas terríveis acontecem. E é por isso que, e eu quero voltar um pouquinho na palavra da Eli, quando a gente dizima, Deus diz que Ele põe uma proteção em volta das nossas finanças e da nossa vida, para que o devorador não venha. Mas quando a gente não é fiel, o Senhor tira essa proteção. Então Deus tirava a proteção de Israel. Acabe e Jezabel deram muito problema ao profeta Elias. E agora Jorão, seguindo nos caminhos dos seus pais, causa muito problema para Israel e para o profeta Eliseu. A história se dá na cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, a capital de Israel. Samaria era uma cidade que ficava em cima de uma montanha, de uma colina. Era uma cidade forte. Era uma cidade que tinha um muro ao seu redor. Era a cidade de proteção. A história começa no livro de 2 Reis, no capítulo 6, e no verso de número 24. Diz o texto assim, que algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, ele mobilizou todo o seu exército e ele cercou Samaria.
Essa era a forma que as pessoas, que as nações venciam outras nações. Mas note que o texto diz que Ben-Hadad, ele estava muito sério, ele queria destruir Samaria. Ele não traz somente parte do seu exército. Ele mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Ele vinha de Damasco e, à medida que ele vinha em direção a Samaria, ele conquistava todas as outras cidades. Matava as pessoas e pegava, então, todas as riquezas da cidade. E, finalmente, ele chega em Samaria. O sítio de uma cidade, o cerco de uma cidade era mais ou menos assim. Samaria estava em cima da montanha. E o que Ben-Hadad fez? Ele colocou seus exércitos em volta da cidade. Um sítio de uma cidade, o cerco de uma cidade poderia durar dias, semanas, meses ou até mesmo anos. A história nos diz que alguns cercos de cidade duraram anos, 6, 7 anos. Nós não sabemos quanto tempo durou o sítio, mas durou muito tempo. E o objetivo do cerco de uma cidade é para que ninguém pudesse entrar e sair na cidade. Eles não podiam entrar na cidade, porque a cidade era murada e protegida. Então, eles faziam cerco na cidade. E dessa forma, ninguém podia entrar para trazer comida. E a ideia é que eles iam morrer de fome. Ia ficar tanta fome, que ou eles morriam, ou eles tinham que abrir os portões da cidade. E o inimigo entraria e conquistava a cidade. E foi exatamente isso que aconteceu. O próximo versículo diz que o cerco durou tanto tempo, não sabemos quanto, possivelmente semanas ou meses, e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O preço de um escravo era mais ou menos 30 peças de prata. Note que a fome era tão grande que eles estavam comendo o que ninguém come. Eles estavam comendo, de acordo com o texto, cabeça de jumento e esterco de pomba. E isso já custava muito dinheiro. Mas a situação foi ficando pior. A cabeça de jumento acabou. Até mesmo o esterco de pomba acabou. E eles chegaram ao fundo e começaram a praticar canibalismo. Muito triste quando uma nação de Deus, uma nação que era para ser protegida por Deus, se afastou de Deus, a proteção de Deus saiu. E eles agora chegaram ao ponto de comer os seus próprios filhos. O texto nos diz que 2 mulheres chegaram para o rei Jorão, porque o rei não só era rei naquela época, mas também era juiz, e as 2 mulheres clamaram ao rei, e o rei perguntou: o que vocês querem? Ela disse assim: olha, ontem à noite, eu e essa mulher fizemos um acordo, o acordo era que ontem nós íamos comer o meu filho, e nós matamos o meu filho, nós comemos o meu filho, e no dia seguinte, hoje era para comermos o filho dela, mas ela não quer. Para você ver o fundo do poço que a nação chegou. Tudo porque se afastou de Deus. E a Bíblia diz então que o rei Jorão, em vez de se arrepender, em vez de reconhecer que Deus tinha tirado a proteção, em vez de se humilhar, ele fez o que muitas pessoas fazem. Ele culpou a Deus. Quando as pessoas não têm ninguém a culpar, sempre culpam a Deus. Elas não pensam em Deus para nada. Mas quando há uma calamidade, elas culpam a Deus. E o rei Jorão disse: Deus é o culpado de tudo isso. E não só Deus é o culpado, mas o profeta Eliseu é culpado. E Jorão disse: amanhã, até essa hora, em 24 horas, a cabeça de Eliseu será tirada dele. Eu vou o matar. A Bíblia diz então que Deus avisou o profeta Eliseu e o guardou, porque a proteção de Deus estava sobre o profeta Eliseu. E Deus revelou para ele que o rei estava mandando um dos seus soldados para o matar. E o texto continua dizendo o seguinte: diz que o rei disse: esta
desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Por que eu ainda devo confiar em Deus quando essa desgraça está acontecendo na nossa nação? E o profeta, então, Eliseu, não só é guardado por Deus, mas Deus manda que ele proferisse uma palavra, uma profecia. E o capítulo 7 abre dessa forma: ouçam a palavra do Senhor, disse Eliseu. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, lembra que amanhã, por volta desta hora, a cabeça dele ia ser tirada, mas eles não. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O que o rei está dizendo é o seguinte, olha, o que o profeta está dizendo é o seguinte: Deus vai fazer um milagre em 24 horas. E amanhã, nessa hora, vai ter tanta comida em abundância que o preço vai descer e a gente vai ter a melhor cevada, a melhor farinha, num preço razoável. Automaticamente, as pessoas ouviram aquela palavra e alguns não acreditaram. Pense na dimensão dessa palavra. Pense numa coisa impossível. Pense numa coisa que você está esperando. Se alguém trouxesse uma palavra assim, amanhã em 24 horas, todos estão legalizados. Amanhã em 24 horas você está curado. É uma palavra muito forte. Isso que ele estava dizendo, era contra a circunstância. E a Bíblia diz então que o oficial em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse do céu, as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E a gente aprende já nessa passagem que Deus não abençoa a dúvida. A Bíblia diz que quando nós aproximamos de Deus, nós temos que acreditar nele, que ele recompensa e o que ele fala é real. A nossa fé em Deus não é baseada em circunstâncias, a nossa fé em Deus é baseada na sua palavra. E quando o profeta disse, olha, amanhã Deus vai fazer uma grande coisa, esse oficial disse assim, olha, será que isso pode realmente ser verdade? E Eliseu então adverte dizendo, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você vai ver, mas não vai desfrutar. A história continua agora com outros personagens. Nós já vimos o profeta Eliseu, o rei Ben-Hadad, rei Jorão. E agora a história nos apresenta 4 homens, não sabemos os seus nomes, só sabemos as suas condições, eles eram 4 leprosos. 4 homens leprosos que, por ser leprosos, não podiam entrar na cidade. A lepra era e é uma doença contagiosa, ainda hoje, embora com toda a tecnologia, mas é uma doença perigosa. E naquela época, muito mais. E, na verdade, essas pessoas, de acordo com a lei, tinham que viver fora da cidade. E a situação desses 4 homens era caótica. Eles estavam fora da cidade, lembre que a cidade estava sitiada, havia um cerco, e eles estão entre a cidade e os inimigos. E o texto diz que eles começam a pensar, eles começam a olhar a situação deles e conversar entre eles assim, olha, nossa situação é triste. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Mas, se eles tiverem misericórdia e deixar a gente entrar na cidade, não tem comida. A gente também vai morrer. A gente só pode fazer uma coisa, a gente só pode ir para o inimigo e se entregar a eles. É bem provável que ele nos mate. Mas se eles nos matarem, a gente já vai morrer de qualquer jeito.
Mas existe uma pequena esperança que eles vão ter misericórdia de nós. Se a gente se entregar, pode ser que eles tenham misericórdia de nós, somos leprosos, não podemos fazer nada contra eles. E dito e feito, era tarde, e eles resolveram que no dia seguinte, bem cedo de manhã, eles sairiam dali, iam no campo do inimigo, dos exércitos sírios. O texto diz que bem cedo pela manhã, eles saíram. E diz o texto que quando eles chegaram, na manhã seguinte, bem cedo, eles encontraram as cabanas, as tendas armadas, mas eles não encontraram ninguém ali. Não tinha uma viva alma. Todos os soldados não estavam lá. E o texto diz que eles entraram numa tenda, encontraram uma tenda cheia de comida, bebida, ouro e prata. O que eles não sabiam é que na noite anterior, quando eles estavam pensando no que fazer, entre a decisão deles e o dia seguinte, diz o texto que Deus milagrosamente mandou um barulho tão forte que o exército dos arameus pensaram, dos sírios, que o povo de Israel tinha alugado os egípcios e os heteus, nações vizinhas, como mercenários para lutar contra eles. Era comum isso naquela época. E quando eles ouviram aquele barulho, eles pensaram, os heteus estão vindo, os egípcios estão vindo. E quanto mais eles ouviam o barulho, mais eles corriam. E o texto diz que eles correram pela sua vida e deixaram tudo. Deixaram a comida, deixaram o ouro, deixaram a prata, deixaram os cavalos, deixaram os jumentos. E agora, aqueles quatro leprosos fizeram uma festa. Entraram numa tenda e comeram e fartaram. Entraram numa outra tenda, beberam e fartaram. E o texto diz que eles pegaram o ouro, pegaram a prata, foram no lugar, enterraram e esconderam. Mas ainda tinha muito, muito, muito. E aí, aqui está a chave, o verso de número 9 do capítulo 7. Então disseram uns aos outros, nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se nós esperarmos até o amanhecer, nós seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E a história termina no capítulo 7 dizendo que eles foram para a cidade, anunciaram as boas novas e depois de alguma hesitação, porque o rei Jorão pensava que era uma armadilha. Mas depois de verificarem, eles vão e descobrem que é verdade, e que há tanta comida e tanta abundância, que a profecia de Eliseu se cumpre na risca, e a comida se torna novamente razoável. E aquele oficial que duvidou de Eliseu é morto, quando as pessoas que estavam indo para a comida pisotearam sobre ele. Exatamente como Eliseu profetizou. Em 24 horas, tudo foi alterado. Essa é uma linda história que nós encontramos no Velho Testamento e que eu escolhi para contar para vocês, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está falando nos grupos de conexão e nos nossos cultos. Durante os últimos 8 semanas, nós estamos falando de colheita espiritual, uma das 3 áreas de colheita que nós estamos orando para a nossa igreja. E eu expliquei para vocês em janeiro que tudo começa com oração e nós tiramos o mês de janeiro para orar, todo o mês de janeiro. E no mês de fevereiro eu comecei a mostrar para a igreja que Deus quer trabalhar em nós, que a colheita espiritual começa dentro de nós. Usando 2 Crônicas 7,14, nós mostramos que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então Deus faz uma obra na nossa vida. E a Bíblia diz então que quando Deus faz uma obra na nossa vida, Ele faz
para nos salvar, mas não só isso, para que a gente seja de instrumento para a salvação de outras pessoas. E aí, em março, nós gastamos todos os domingos falando, então, da responsabilidade que a gente tem de evangelizar. A palavra evangelizar significa, literalmente, levar as boas novas, levar as boas notícias. Eu tenho usado esse texto todo domingo e, mais uma vez, eu quero locar para vocês. 1 Pedro diz, vocês, falando dos crentes, vocês, porém, são geração eleita, ou seja, Deus nos escolheu. Vocês são sacerdócio real, ou seja, nós somos para ser mediadores entre as pessoas que estão no mundo para levá-los para Deus. Vocês são nação santa, ou seja, Deus nos separou. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para a gente vir na igreja no domingo e se alegrar, isso é bom. Para a gente sentir a presença de Deus como sentimos essa manhã, isso é bom. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso tudo, olha o que diz, para que vocês anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. A razão que Deus nos salvou é para que eu e você possamos levar as boas novas às pessoas lá fora. Hoje, no calendário cristão, se comemora o dia de Ramos, ou domingo de Ramos. É o domingo que nós celebramos, no calendário cristão, o dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, e o povo clamou, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana era aramaico para salva-nos agora. Por que esse dia é importante? Porque em todo o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, havia uma promessa, que Deus enviaria o seu filho, a semente da mulher, o profeta maior do que Moisés. Deus enviaria o Messias e ele nos levaria de volta para Deus. Tudo que foi quebrado no Éden, Jesus, o Filho de Deus, restauraria. Há uma profecia no livro de Daniel. Daniel é um profeta como Eliseu, como Elias, e viveu mais tarde. E Daniel viveu numa época que o povo de Israel continuou pecando contra Deus e por causa disso Deus os levou para o exílio. Tirou a proteção, eles foram exilados e eles estavam no exílio. E Daniel estava orando pela nação, orando para que Deus pudesse falar com ele. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, para revelar para ele o que aconteceria nos últimos dias. E Deus disse para Daniel assim, Daniel, está destinado sobre a tua nação Israel 70 setes, traduzido na nossa Bíblia de 70 semanas. E a gente entende que esses setes são, na verdade, anos. E a profecia era tão exata, dizia assim, olha, quando sair a ordem para restaurar a cidade de Jerusalém que está destruída, vão se passar 7 setes, ou 49 anos. E se você contar desde o decreto até o Messias, serão 69 setes, ou 483 anos. E Deus falou assim, e quando passar isso, o Messias vai vir, e quando o Messias vier, ele vai tratar com o problema do pecado. O povo de Israel sabia que isso estava para acontecer. E o dia exato que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, sentado no jumentinho, como cumprimento da profecia de Daniel e a profecia de Zacarias, o povo sabia que ele era o Messias. E Jesus entra em Jerusalém e o povo grita, salva-nos agora, e eles queriam uma salvação política, salva-nos de Roma. Mas antes de Jesus querer reinar no mundo, ele queria reinar no coração. E eles esperavam que Jesus fosse para o palácio de Pilatos e o tirasse de lá, e Jesus vai para o templo e limpa o templo.
naquela semana chamada Semana Santa, Jesus diz que ele teria que morrer, ele chama os seus discípulos. Ele abertamente celebra com eles a última ceia, estabelece o que nós temos como a ceia do Senhor. E na sexta-feira, ele vai para a cruz. E quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia diz que ele se torna maldição por nós. A Bíblia diz que ele leva sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa dor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus morre para que eu e você não possamos morrer mais. E quando Jesus morre, ele paga por todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscita dos mortos e está vivo para todo sempre. Essa é as boas novas. Essa é a história do Evangelho. E a Bíblia diz que nós não podemos estar calados. Eu e você somos como esses leprosos. Eu e você somos como os leprosos, carentes de Deus, fora da cidade. Que Deus teve misericórdia de nós e operou um grande livramento e nós encontramos alívio. Nós temos uma cidade faminta, morrendo de fome. E a gente não pode ficar calado. Se a gente não falar de Jesus, quem é que vai falar? Se a gente não falar para as pessoas a respeito do amor de Deus, quem é que vai falar? Pedro diz que os anjos quiseram fazê-lo e Deus disse, não, é a minha igreja que vai fazer. Há uma passagem que eu amo no livro de Isaías, e eu queria que vocês apreciassem ela comigo. Pense num deserto. Deserto é um lugar de muito calor do dia, à noite muito frio. O vento no deserto mata, o sol queima. E a figura aí é desse deserto. Isaías profetizando, falando do Messias, diz assim, de uma forma muito bonita, figurada. Ele será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Que figura linda. Isso que é Jesus para nós. Jesus é um esconderijo contra o vento. Jesus é um abrigo contra a tempestade. Jesus é como correntes de água numa terra seca e ele é como a sombra de uma grande rocha no deserto. E queridos, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de saber que Jesus é uma sombra para todos. Quem é que vai falar para eles? Nós não podemos ficar calados. A verdade é que a maioria de nós, quanto mais tempo a gente tem de crente, mais calado a gente fica. Menos a gente fala de Jesus. Me lembro quando eu era adolescente, como eu falava de Jesus para todas as pessoas. E nos últimos anos eu tenho restaurado isso. Eu posso estar andando, eu posso estar em qualquer lugar. Eu quero falar de Jesus. Eu quero restaurar isso em mim. E eu quero restaurar isso em vocês, queridos. Pregue o Evangelho. E, se necessário, use palavras. Esta frase é atribuída a São Francisco de Assis. A verdade é que nós não sabemos se realmente ele falou ou não, não há prova nenhuma disso, mas comumente é atribuída a ele. Eu gosto dessa frase porque ela é bíblica e ela nos dá uma direção. Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ou seja, se nós não podemos ficar calados, e se Deus exige de nós que a gente fale de Jesus, como é que a gente deve fazer? Primeira forma que a gente tem que falar de Jesus é através das nossas atitudes, queridos. Através da maneira que a gente vive. As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Ontem eu estava num grupo de conexão dos jovens, na casa dos nossos queridos Egnaldo e Rosângela. Bruno e Mateus estão fazendo um trabalho fabuloso.
E eu estava usando o esboço do grupo de conexão de inglês. E nessa semana nós vimos, no grupo de conexão, para os que fizeram em inglês, a forma que as pessoas enxergam os crentes. Fizeram uma pesquisa, como é que o mundo lá fora vê os crentes? E eu mostrava para eles que a pesquisa diz que a maioria acham que os crentes são homofóbicos, ignorantes, intransigentes, julgadores. Eu dizia para aqueles jovens ontem, nós não estamos fazendo um bom trabalho. As pessoas veem os crentes de forma negativa. Preste atenção nesses versículos projetados. Jesus diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, não necessariamente para que ouçam, mas para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amados, por favor, olhem para mim por um minutinho. Eu quero falar com você no seu coração, com o pastor de vocês. Quando as pessoas olham para vocês, quando as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? Que tipo de luz você deixa brilhar? Como seu vizinho vê você? Eu sou, já falei isso várias vezes, presidente de uma associação de casas, de 30 casas. Eu sou presidente da associação, eles me conhecem, sabem que eu sou pastor, sabem que eu sou crente. Propositalmente, porque eu sou presidente, a reunião da diretoria é feita aqui na igreja. Eu quero que eles entrem aqui na igreja, saibam um pouquinho, ouçam louvor, eu marco na hora que tem louvor na conta acontecendo. E a pergunta é, como é que os meus vizinhos me veem? Se você bater lá e perguntar, esses dias o Felipe foi fazer uma entrega em uma das casas. Ele disse assim: pastor, eu cheguei lá e perguntei, falei assim: olha, o meu pastor aqui é o presidente disso aqui, da associação. E aí ele me contou o que o vizinho falou para ele sobre mim. O que as pessoas falam de você? Seus amigos na escola, seus familiares. Quando eles olham para a sua vida, atraem eles para Cristo ou fazem eles ficarem distantes de Cristo? Eu amo a tradução da linguagem de hoje, nesse texto de Pedro, diz o seguinte: e se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Esse é o grande desafio para nós. Quando as pessoas olham para a nossa vida, não perfeição, todos nós somos fracos, todos nós falhamos. Mas nós temos que viver uma vida genuína, uma vida séria, porque nós podemos ser de bênção ou de maldição, podemos ser uma ponte ou podemos ser pedra de tropeço. Aliás, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Queridos, tem gente que por causa de dinheiro perde o seu testemunho. A Bíblia diz que é melhor sofrer o dano do que perder o nosso testemunho. A gente às vezes conversa com pessoas que dizem assim: olha, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas não vou na igreja não, porque lá tem um fulano de tal. Minha esposa, minha filha, minha irmã é crente, mas olha a vida deles, eu não quero a vida como eles têm. Queridos, a forma mais importante de a gente não ficar calado é viver o Evangelho através de uma vida genuína que glorifica a Deus. Você pode dizer amém. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, claro que a segunda forma de pregar o Evangelho é com nossas palavras. Nós não podemos ficar calados. Não só a gente tem que viver o Evangelho, mas a gente tem que estar sempre pronto para falar de Jesus. O texto na Bíblia é claro. A grande comissão diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações.
de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Para ensinar, você tem que falar. Tudo que eu lhes ordenei. A grande comissão em Marcos diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Na escola, no trabalho, a pessoa que está do seu lado no avião, a pessoa que viaja com você, a pessoa que você paga a gasolina, que você compra a comida. Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Eu quero terminar essa série como eu comecei o ano. Eu fiz um desafio a todos os membros da Igreja Mensagem de Paz, que nesse ano a gente vai trazer pelo menos uma pessoa para Jesus. Pelo menos uma pessoa. Eu queria uma por mês, mas não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que cada membro da igreja pelo menos ganhe alguém para Cristo em um ano. E é melhor você correr, porque março já está terminando. Está passando rápido. Agora, eu queria terminar compartilhando com vocês 3 pensamentos que eu tirei de um livro que eu li. Pastor Max falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas antigamente, a gente testemunhava dando folheto. Billy Graham, o grande evangelista, faleceu há poucos dias atrás e a forma que ele fazia era grandes campanhas evangelísticas. Hoje isso não funciona mais. Razão que não tem outro Billy Graham não é só porque não tem outro Billy Graham, é porque Deus trabalha de forma diferente. Hoje, alugar um estádio, as pessoas não estão vindo mais para isso, porque nós vivemos numa sociedade diferente. E esse livro nos faz pensar algumas coisas importantes. Eu gostaria que vocês olhassem essas 3 afirmações que estão projetadas para vocês. Primeiro, as pessoas hoje estão buscando a verdade que é experiencial. As pessoas estão buscando comunidades nas quais a fé é vivida e para experiências espirituais tangíveis e reais. Ou seja, hoje em dia as pessoas, elas conseguem descobrir quando a gente não é sincero. Quando a gente fala daquilo que a gente não crê. Hoje em dia as pessoas querem experimentar o amor de Deus antes de conhecer a Deus. Antigamente a gente gostava de dar versículos da Bíblia. A gente testemunhava assim: olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Hoje as pessoas não estão interessadas no que a Bíblia diz. Até que elas experimentem o amor de Deus na vida delas. Então, a conclusão é que a experiência vem antes de explicação. Então, nos dias de hoje, vai ser muito comum a gente ver pessoas vindo para a igreja e não se convertendo. É por isso que no dia de hoje, antigamente, quem é criado em igrejas no Brasil, todo culto havia um apelo. E nesses 34 anos de igreja, muitas vezes nós fazemos apelo. Hoje nós não fazemos em todo culto, porque a gente entende que o tempo passou. E, na verdade, muitas pessoas vão vir na igreja domingo após domingo e o que eles querem primeiro é experimentar a Deus e o amor de Deus. Ontem, no grupo de conexão, eu quero parabenizar. Uma das jovens convidou 2 jovens que não são da igreja ainda. Eles estavam ali no meio do grupo, como se fosse parte do grupo. Eles estavam ali para experimentar o amor de Deus, a graça de Deus. E por isso que o grupo de conexão é a melhor forma, querido. Na igreja também acontece, mas no grupo de conexão é a melhor forma que isso pode acontecer. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam, que as pessoas hoje estão procurando por uma comunidade segura e receptiva para desenvolver a sua identidade cristã. Então, no dia de hoje é comum a pessoa chegar com problemas, leprosas, e a gente tem que aceitar essas pessoas. Eu comecei ontem com um grupo de conexão fazendo uma pergunta de uma mulher prostituta que foi convidada a uma igreja em Chicago. E ela disse: nessa igreja eu não vou, porque toda vez que eu vou eu me sinto pior. Uma vez entrou na nossa igreja, nesse santuário, na época, o templo era virado para cá, o púlpito era ali, e entrou na nossa igreja uma pessoa homossexual. Eu só soube disso mais tarde, a igreja estava cheia, e diz que ele sentou na igreja e vários irmãos do seu lado começaram a clamar o sangue de Jesus.
Ele saiu da igreja escandalizado, sem ser amado, voltou para o Brasil e morreu. Eu sempre, quando leio essa história, eu fico pensando como nós falhamos. Ele veio em busca de amor e encontrou julgamento. Eu não estou dizendo que a gente não tem que mudar, eu estou dizendo que a gente vem como está e quem vai mudar é o Senhor Jesus. E a gente tem que receber as pessoas com carinho, com amor. Então, pertencer vem antes de acreditar. Antes que as pessoas possam acreditar no Evangelho, elas precisam de pertencer e sentir que elas são amadas. E a terceira coisa que eu quero deixar com vocês é que a batalha pela fidelidade hoje é uma batalha pela imaginação espiritual e moral das pessoas. Eu quero dizer com isso que a imagem, ou seja, o que elas veem, vem antes da palavra, o que elas ouvem. Elas só vão ouvir se elas verem em nós a mudança que Jesus dá. Nós não podemos ficar calados. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero terminar o culto de uma forma muito linda. Eu sinto no meu espírito de fazê-lo. Eu queria orar por toda a igreja primeiro. Eu vou orar para que Deus possa falar no seu coração. Eu queria que você me desse uma atenção, são poucos minutos. Eu quero orar primeiro para que você entenda a sua responsabilidade como crente. Você é a possessão de Deus, sacerdócio real. Eu quero que você saia daqui entendendo que Deus espera que você não se cale. E pedimos perdão ao Senhor por termos estado calado há muito tempo. Segunda coisa que eu vou orar é para que Deus possa te ajudar a entender a tua responsabilidade. Você é testemunha de Jesus aonde você vai. Que a sua maneira de viver seja uma maneira que agrade ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Eu venho nesse momento fechar essa série de colheita espiritual, para que todos possam entender que assim como aqueles leprosos que encontraram alívio, alimentação, nós também encontramos em Ti. E que há uma cidade lá fora, faminta, cometendo todos os tipos de imoralidade, que precisam de ouvir as boas novas, e nós não podemos ficar calados. Abre a nossa boca e ajuda-nos a falar de Jesus em tempo e fora de tempo, a qualquer momento. E eu oro, Senhor, que Tu possas nos abençoar, para que a gente entenda a nossa responsabilidade. Perdoa-nos quando nós somos pedra de tropeço, através das nossas atitudes. Por causa de prazer ou dinheiro, a gente invalida a mensagem do Evangelho. E possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos homens, eu oro pelas mulheres. Eu oro que Tu possas, Senhor, nos abençoar nesta manhã, para que a gente entenda a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus.